Filipenses capítulo 2, versos 12 a 18. Saiu um pouquinho do enquadramento. Filipenses capítulo 2, versículo 12 a 18. Estrelas do universo é o tema da ministração dessa noite. Acompanhe a leitura, diz assim a palavra de Deus. Assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e me regozijo com vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Você pode orar comigo? Pai, muito obrigado por Tua palavra nessa noite, muito obrigado por nos dar a oportunidade de estarmos aqui, Deus. Quero te pedir nesse momento que a Tua palavra encontre lugar na nossa vida. Tua palavra nos transforme nessa noite, Tua palavra nos ilumine, Tua palavra nos faça brilhar, Senhor, para a glória do Teu nome. Eu peço nessa noite que também haja uma graça sobre a minha vida, uma serenidade, uma habilidade, uma graça especial para poder compartilhar a Sua palavra com graça, com sabedoria, a fim de que quando nós saímos daqui, a gente saia alegre, dando glórias a Deus pela obra que o Senhor tem realizado em nossas vidas, pela transformação, pela revelação que o Senhor trouxe aos nossos corações. Ó Deus, nos abençoa dessa forma. Essa é a oração que eu te faço e faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. É muito interessante como o apóstolo Paulo ele usa essa figura de linguagem muitas vezes aqui na palavra de Deus. Ele, em pelo menos 3 outros lugares, ele diz que os filhos de Deus, homens e mulheres de Deus, são estrelas que brilham no universo. Você já parou para pensar nisso? Estrelas que brilham no universo. Quando a gente observa o mundo que Deus criou, a gente observa que Deus, Ele criou regências, Ele criou autoridades, Ele deu domínios. Deus colocou domínios, Deus colocou regências, Deus colocou lideranças, Deus colocou governos nesse planeta que Ele criou. Você tem, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 16 a 18, quando Deus cria ali os céus, a terra, quando Ele faz separação das águas, a Bíblia diz que Deus, Ele cria um mundo e Ele coloca o sol para governar o dia. E a Bíblia diz que Ele coloca a lua e as estrelas para governar a noite. Gênesis capítulo 1, verso 16 a 18, traz essa informação para a gente. E desde então, o sol de fato governa o dia. A lua e as estrelas governam a noite. E é interessante você entender isso, porque existe uma máxima dentro da exegese bíblica, que diz que é chamado de a lei da primeira menção. O que significa isso?
Se você quer saber o que algo significa no Novo Testamento, uma palavra, estrela. O que significa estrela no Novo Testamento? A exegese bíblica diz que você tem que aplicar a lei da primeira menção. Onde na Bíblia a palavra estrela aparece pela primeira vez? Então você tem que ir lá, aquilo que está revelado lá, aquilo que está mostrado lá, é o que vai significar aqui. Aonde aquilo foi dito pela primeira vez, aonde aquilo foi revelado, o sentido daquilo que foi revelado pela primeira vez, é o que você deve aplicar aqui quando você encontra. Novamente, a mesma palavra. Então a Bíblia diz que, para a gente, que o sol é esse regente, o sol é esse governante, a lua é essa regente, as estrelas são esses regentes, e reger significa reinar, exercer a função de rei, governar, chefiar, liderar. Isso era tão fácil ser entendido no Antigo Testamento, que quando José tem aquele sonho a respeito do seu futuro, você deve se lembrar, ele tem um sonho, José sonha que diante dele o sol, a lua e as estrelas, elas se curvavam. Quando os irmãos de José, com um coração amargo, ouvem o sonho de José, eles rapidamente fazem o link, eles rapidamente entendem o que José está falando. Porque na mentalidade dos irmãos de José, o sol era o pai deles, a regência maior, aquele que liderava a família, aquele que governava a família. A lua era a sua mãe e as estrelas eram seus irmãos. Depois você vai ver que esses irmãos de José, juntamente com José, se formam as 12 tribos de Israel, e a Bíblia interpreta essas 12 tribos como estrelas. Você vai ver novamente essa expressão estrelas, ou esses astros, aparecendo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 41, que diz: um é o esplendor do sol, outro da lua, e o outro das estrelas. As estrelas diferem em esplendor uma das outras. Uma outra versão vai dizer assim: uma é a glória do céu, uma é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas. E as estrelas, elas diferem de glória uma da outra. O que esse texto está querendo dizer para a gente? É que cada um desses astros, ele tem o seu ambiente de governo, o seu ambiente de liderança, o seu ambiente para ele governar. Mas o que é o sol na Bíblia? Obviamente o sol está ligado a Deus. Você vai ter os salmos, você vai ter os profetas, você vai ter Apocalipse, se referindo a Deus como sol. Por exemplo, Salmo 84, versículo 11, vai dizer que o Senhor é o sol e o escudo. E o Senhor concede o favor e honra, e Ele não recua nenhum bem aos que vivem com integridade. O salmista olha para Deus e diz: Deus, Tu és o sol, Tu és o meu escudo. Quando você ouve o profeta Malaquias, você vai ver lá, Malaquias capítulo 4, versículo 2, dizendo: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará. Esse texto está falando do próprio Deus. Ele está dizendo que Deus vai se levantar sobre nossas vidas como um sol da justiça. E tem mais uma coisa, ele diz assim que traz sobre as suas asas a cura. Se você já deve ter ouvido, nesse tempo de pandemia, se você quiser aumentar o seu nível, isso, obrigado, imunidade, é só você tomar sol. Toma sol. Toma sol. Nós estamos num estilo de vida que a gente não sai para tomar sol. E nós somos como se fôssemos assim uma placa que recebe sol. Nós somos energizados, nós somos guardados. Coisas boas acontecem na nossa vida quando a gente toma sol. Existem estudos que apontam que estados depressivos, estados de mau pensamento, só você tomar um pouquinho de sol. A falta da vitamina D no seu organismo faz um estrago terrível dentro das suas emoções. E o sol é aquele que produz a vitamina D na sua vida. O sol traz a vitamina D para a nossa vida. É tão interessante que a Bíblia fala que o sol da justiça traz consigo em suas asas a cura. Lá em Apocalipse, quando João tem aquela revelação dos últimos tempos, aquela bela e linda revelação, Jesus se revela para ele como
Um sol. Você tem aqui Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, diz assim: sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. O momento que o sol mais brilha é ao meio-dia, quando ele está sobre. Quando a gente diz sol a pique, ele está lá no alto, ao meio-dia, mais ou menos esse tempo. Então, Deus é esse regente maior, é essa força, é esse poder. O que é a lua dentro das Escrituras? No Antigo Testamento, a lua era, o povo de Israel era representado pela lua. No Novo Testamento, a igreja ela é representada pela lua. Muita gente não sabe o que significa a palavra igreja. A palavra igreja significa eclésia ou eclesia. O que significa isso? Igreja é um grupo de pessoas separado para reger. Igreja é um grupo de pessoas separado para governar. Eclésia, eclesia, igreja é uma regência. É um povo com um nível de autoridade para governar. Então você imagina quando Jesus está falando para os seus discípulos, dizendo assim, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quando essa palavra chega aos ouvidos dos governantes, aquilo causa um rebuliço, uma revolução muito grande. Porque você veja, o Império Romano, eles é que regiam, eles é que governavam. Mas agora chega um homem chamado Jesus, de uma cidade insignificante, surge, não do nada, mas praticamente do nada, e ele diz que ele vai edificar um povo que vai governar sobre aquele povo. Imagina a encrenca política que Jesus enfrentou naquele momento. Porque a igreja é isso. Eu edificarei, eu levantarei a minha igreja, e as portas do Hades não vão resistir sobre ela. Então a igreja é essa lua. A lua, ela não tem luz própria. A lua para poder brilhar depende de Deus. A igreja, ela não tem luz própria. A igreja não tem força própria. Para a gente brilhar, nós precisamos que Deus brilhe. E não sei se você já prestou atenção, mas a lua, ela brilha melhor quando a noite é mais escura. Percebeu isso? Isso também é uma realidade com a igreja. A igreja, ela brilha mais no meio dos tempos difíceis. A igreja, ela brilha mais quando as trevas são maior. Olha para a crise do planeta. A igreja se levanta e diz: olhe para nós, porque nós estamos aqui representando aquele que rege o mundo, o sol da justiça. Isso é poderoso demais. Isso é grandioso. A lua, ela tem 1/3 do diâmetro da Terra. Mas ela exerce uma influência tão grande sobre nós, ela exerce uma influência tão grande sobre a Terra. É aquele ambiente, né, que a gente já conhece de translação e rotação. Quanto mais próximo a Lua está, as águas do mar aumentam, elas sobem, a maré alta. Quanto mais distante a Lua está, as águas do mar abaixam, chamado maré baixa. Agora você aplica isso na realidade da igreja. Isso também acontece com a igreja. Quanto mais a igreja está perto de Deus, há mais um esplendor sobre a terra. Quanto mais a igreja está longe de Deus, mais as coisas ficam em níveis menores. Mas de fato, quando Deus decide emitir a sua glória no planeta, não há nada que possa resistir. Quando o sol nasce, a lua se esconde, ela deixa de ter o seu brilho, as estrelas deixam de ter o seu brilho, porque o sol, ele é esse regente maior. Quando Deus quer manifestar a glória dele, não importa se o homem é pequeno, se a igreja é pequeno, o que importa é a glória de Deus sendo manifesta. Todo mundo consegue ver, todo mundo consegue saber que Deus está ali. Deus está naquela causa, Deus está junto com aquele povo, Deus está demonstrando, porque o sol é poderoso e Deus também é poderoso para manifestar as suas obras e o seu poder. Mas o que são as estrelas nas Escrituras? As estrelas são imagens de poder, as estrelas são imagem de governo. Cada líder da tribo de Israel era chamado de uma estrela. Apocalipse, por exemplo, chama homens de estrela.
Apocalipse capítulo 1, versículo 20, quando ele está falando ali sobre as 7 igrejas, diz assim: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Esse texto está dizendo que as estrelas são os pastores que dirigem essas igrejas. As igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. Quando nós lemos, por exemplo, Isaías capítulo 14, que fala sobre a queda de Satanás, quando o profeta diz assim, que Satanás, diabo, ele era uma grande estrela, mas um dia ele se tornou tão cheio de si, que Deus expulsou ele da sua presença. Isaías capítulo 14, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derruba as nações. Lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 18 e 19, quando Jesus dá aquela ordem para os discípulos, 70 discípulos, para eles saírem compartilhando a palavra de Deus, eles voltam tão empolgados, dizendo para Deus: Deus, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e Jesus diz assim: olha, eu vi Satanás caindo, isso está registrado em Lucas capítulo 10, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre toda autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Então a estrela, ela tem esse lugar de autoridade, este lugar de liderança. A estrela é uma figura de autoridade. Assim como o sol, uma estrela, assim como o sol é uma imensa estrela, as estrelas também, ela tem a sua grandeza. Cada estrela tem a sua grandeza. A gente acabou de ler ali em 1 Coríntios, que a estrela tem uma grandeza, uma glória, mas cada estrela difere de uma glória para outra. Como é que é isso? É essa descrição poética que nós encontramos nos Salmos, capítulo 8, capítulo 8 todo, que fala sobre a criação do homem. O salmista diz: quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali firmastes, eu pergunto, que é um homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, e sobre os teus pés tudo pusestes. Então, quando Deus cria um homem, Deus pega uma parte da sua glória e coloca dentro do homem. Cada homem, cada um de vocês tem um brilho, um nível de glória. Assim como o sol brilha, as estrelas também brilham. Você brilha. Você tem uma glória dada. Cada homem tem uma glória dada. Aliás, a gente é capaz de sentir o peso da glória de um homem, sabia? A gente consegue sentir a glória que uma pessoa carrega. Quando eu falo homem aqui, evidentemente, estou falando de uma forma genérica. Eu estava preparando essa palavra e eu me lembrei que quando eu era pequeno, devia ter 12, 13 anos, estou falando de 1983, 1982, eu era criança. E naquela época, o governador Paulo Salim Maluf, todos lembram do Maluf? Talvez você é da nova geração, não lembra do Maluf. Ele foi visitar a nossa cidade. A cidade parou para receber aquele homem. Só se falava do Salim Maluf, só se falava dele. Desceu de helicóptero, todas as escolas se mobilizaram para receber aquele homem, e a cidade começou a falar sobre ele, e os alunos, todo mundo lá, estiquei a mão, ele apertou minha mão. A glória daquele homem chegou na minha cidade natal, Guararapes, e junto com ele chegou a sua glória. Sabe quando você está num restaurante, quando você está ali numa lanchonete, entra uma pessoa e você fala: você viu? Entrou fulano, entrou ciclano, você viu aquela pessoa que entrou ali, ó? A glória que cada um de nós carregamos, ela é capaz de ser sentida, ela é capaz de ser medida. A glória daquele homem encheu a cidade, minha cidade natal. Ele foi percebido, ele foi notado. Sua glória é percebida, sua glória é notada, seus feitos são percebidos. Aquilo que você construiu na vida brilha, é o que a Bíblia diz. Mas o que acontece com a gente? Acontece que grande parte de nós somos treinados para não honrar homens, infelizmente. E muitos fazem até confusão, dizem assim: eu só honro a Deus, eu não vou honrar homens.
Eu não sei qual é a Bíblia que você está lendo, porque se você está lendo essa Bíblia aqui, essa Bíblia diz que você também deve honrar homens. Você deve se lembrar, por exemplo, de Jesus. Ele foi ser batizado, ele foi no deserto procurar João Batista para ser batizado. Jesus não precisava daquilo, mas ele diz: eu vim até que você, João, porque eu preciso que a palavra se cumpra. Nós precisamos aprender a honrar a glória que cada uma das pessoas carregam, porque a mesma glória que queima em Deus, também queima na vida do homem. Porque Deus, quando fez a nós, homens e mulheres, Ele pegou parte da sua glória e colocou sobre nós. Você já pesquisou como é que se forma uma estrela? Você sabia? Sabe? A estrela é formada a partir de hidrogênio. Hidrogênio é a coisa que mais existe no mundo. Então, há uma perfusão ali no hidrogênio, ele começa a se rotacionar, cria-se uma gravidade, e então ele começa a atrair outros átomos de hidrogênio, e aquilo começa a produzir os novos elementos. Por exemplo, os elementos da tabela periódica que nós conhecemos, são todos eles formados a partir dessa perfusão. E então, a mesma essência que existe no Sol, é a mesma essência que existe nas estrelas. A mesma essência de glória que existe em Deus, é a mesma essência de glória que existe no homem. Existem pelo menos 3 finais para uma estrela. Uma estrela, ela pode brilhar tanto, que ela se torna uma supernova. O que é isso? Ela brilha tanto que ela tem um facho de luz incrível. Um facho de luz que encanta as pessoas. É chamado supernova. Ela é poderosa, ela é graciosa, ela muda completamente o ambiente. Esse é um fim que uma lua, que uma estrela pode ter. E eu quero dizer aqui para você, em nome de Jesus, que você possa ser esse ambiente de perfusão, onde Deus vai semeando a palavra dele no seu coração, e aquilo vai se tornando um negócio que você se torne uma grande estrela, uma supernova. Brilhe, 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 transforme, traga nova realidade. Um outro fim para a estrela é quando ela perde a sua força. É quando ela deixa de queimar. Por exemplo, o Sol é uma estrela, e existem expectativas de que o Sol vai deixar de existir, quer dizer, vai deixar de queimar daqui a 5 bilhões e meio de anos. Esse planeta será um planeta totalmente gelado pela falta do Sol. Às vezes estrelas simplesmente terminam, elas deixam de queimar. Uma outra forma de estrela terminar a sua vida, e essa é uma forma muito feia, muito triste, é que uma estrela, ela fica assim, ela pode ficar tão densa em si mesma, que a gravidade que há dentro dela começa a atrair tudo que está ao redor dela. Ela começa a sugar tudo, e então nasce os chamados buracos negros. Um poder de atração tão grande, tudo que está à sua volta começa a ser trazido para dentro daquele buraco, e tudo vai se perdendo, tudo vai se destruindo. Veja, isso pode ser você, porque você pode criar algo maravilhoso da parte de Deus, porque Ele compartilhou parte da sua glória com você, mas você também pode criar os ambientes mais destrutivos da face da terra. Mas por que é importante a gente entender sobre estrela? Você não veio aqui para uma aula de ciência, de química, na verdade? É importante você entender porque nada que está na Bíblia é por acaso. Nada. A Bíblia diz aqui que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É por isso que a gente está estudando como é que nasce uma estrela, como é que termina uma estrela. Por isso que a gente está estudando o poder, a força de governo que tem os astros. Porque essa coisa está aqui para que eu e você a gente possa ser inspirados e que haja uma revelação profunda e poderosa da parte de Deus sobre nossa vida nessa noite. Porque, segundo Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 18, o nosso alvo, o alvo da nossa vida
é ter autoridade, é ser uma autoridade. O alvo da nossa vida é brilhar. Nós precisamos brilhar como estrelas neste mundo. Você deve a este mundo o brilho. Você deve a este mundo brilhar como uma estrela supernova. Sabe? Mas como uma estrela pode brilhar? Alguns princípios rápidos e importantes. Primeiro, como uma estrela brilha? Primeiro, quando a autodisciplina excede o que é visto. Quando a autodisciplina excede o que é visto. Filipenses capítulo 2, versículo 12, a primeira parte diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. O que o apóstolo está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, eu fico muito feliz, porque quando eu estava aí com vocês, vocês obedeciam a palavra de Deus, mas agora eu tenho ouvido dizer que, mesmo eu não estando com vocês, vocês obedecem a palavra de Deus muito mais. O que é isso? Eu e você precisamos ter um código de conduta moral autoimposto. Um código de conduta moral autoimposto. Porque nós temos as convenções sociais. Na verdade, nenhum de nós aqui é 100% autêntico. Porque existem as convenções sociais, os grupos com os quais a gente quer participar, os grupos com os quais a gente quer estar aliado, diz assim, ó, você tem que se comportar dessa forma para você ser aceito nesse grupo. Então, há uma incompatibilidade daquilo que a gente é no privado e daquilo que nós somos no público. O que nós precisamos fazer é essa autodisciplina, de que aquilo que eu sou no privado, eu também seja no público. Se você tiver uma vida privada que brilha, você vai ter uma vida pública que brilha, que vai abençoar as pessoas. Se você tem uma vida privada que Deus deseja, você vai brilhar o nome de Jesus no público. Se você tem uma vida privada, onde você se autoimpõe um código moral, uma excelência de vida, onde você caminhar, o cheiro de santidade vai estar junto contigo. Já sentiu o cheiro de santidade? As pessoas vão enxergar a verdade dentro de você, porque você gastou tempo ali no privado. É aquilo que a palavra de Deus diz: olha, nós não podemos acender uma lâmpada, uma candeia e colocar ela debaixo, a gente tem que colocar ela no alto. Uma estrela não nasce para ficar escondida, uma estrela nasce para iluminar, para ser uma supernova. Então aquilo que você é na vida privada será reflexo daquilo que você é na vida pública. É aquilo que Jesus disse: olha, quando você for orar, vá para o seu quarto, fecha a porta, fala em segredo. O Pai que ouve em segredo, ouvirá em secreto. E faz o quê? Vai trazer um brilho para você, vai recompensar. O Pai vai recompensar a sua fidelidade, aquela fidelidade que você trava com Ele em segredo. Você sabe o que tem acontecido hoje? As pessoas estão querendo ser honradas em público, sem honrar a Deus no privado. Esse é um grande erro. Se a gente quer brilhar no público, a gente tem que exercer isso lá no nosso privado, lá no quarto, lá no nosso quarto de guerra, no nosso altar de honra para o Senhor. Isso é o que é uma vida íntegra, isto é, uma vida integrada. Como assim integrada? É uma vida que é integrada. A vida privada, ela é integrada com a vida pública. Você sabe que há uma diferença entre fusão e fissão, né? Fissão. Fissão é como, mais ou menos assim, de uma forma bem simples, fissão é como uma bomba nuclear. Estoura, faz aquela fumaça, aquele clarão, e pronto. Mas a fusão não. A fusão, ela começa com um átomo, atrai o outro, e vai atraindo o outro, e vai se fundindo, e vai criando coisas novas, e vai tornando coisas novas, e tudo vai se fazendo novo. É a nova criatura, é a novidade de vida. É esse ambiente de fusão que a gente precisa viver no nosso privado. Nesse ambiente de integridade, meus amigos, Deus vai promover uma criatividade divina sobre você. É nesse ambiente do privado, de fusão, que coisas novas vão emergir dentro de você. Deus vai te dar presentes novos, ideias novas, coisas novas, oportunidades novas.
Deus vai forjar em você um caráter do céu, com a graça e com o poder dEle. Segundo, como uma estrela brilha? Uma estrela brilha entendendo que você é aceito plenamente pelo Pai. Olha o que o texto diz: ponham em ação a salvação de vocês, com tremor e temor. Bom, o que é isso, pôr em ação a nossa salvação? Porque nós já temos esse entendimento de que nossa salvação, toda ela está completa na obra de Jesus. Então, o que eu tenho que fazer para ser salvo? É só aceitar Jesus. Ele fez a obra completa. Ele disse: está consumado, tetelestai, aquela palavra grega. Finalizou, terminou, acabou, está tudo pronto. Mas então por que o texto diz aqui que a gente deve colocar em ação a nossa salvação? E ele diz ainda, você precisa colocar a sua salvação com temor e com tremor. O que é colocar a minha salvação em ação? Colocar a minha salvação em ação é viver esse estado pleno de redenção. É viver esse estado pleno de libertação. Quando eu coloco a ação, a salvação? Quando eu ando pleno. Quando eu reconheço quem eu sou em Cristo. Sabe quando você diz: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, e você traz isso para o seu coração, é esse ambiente, é esse estado pleno de aceitação, onde você não vai fazer as coisas para poder agradar a Deus, para ser aceito por Ele. Não é assim que funciona. Você vai fazer as coisas em relação a Deus porque você ama Ele tanto, você entendeu que Ele te ama tanto e você entrega o seu amor para Ele. Você não faz as coisas para Ele com a intenção de que Ele vai te aceitar porque você está fazendo isso. Mas você faz porque o amor dEle é tão grande por você e você se sente constrangido e você entrega. É esse senso de missão contínua. Quando você sai daqui, você continua sendo crente em casa. Quando você sai daqui, você continua sendo crente no seu trabalho. Quando você sai daqui, você continua sendo crente lá nos seus estudos. Missão contínua. Esse estado pleno de salvação, é quando eu sou salvo de mim mesmo. Veja, essa é uma oração que eu estou sempre fazendo para Deus. Deus, salva de mim mesmo. Me salva dos meus maus desejos, dos meus maus intentos. Senhor, me livre disso. Por quê? Porque o maior juízo de Deus sobre nós é quando Ele nos entrega a nós mesmos, aos nossos próprios desejos. É o que diz aqui, Romanos capítulo 1, versículo 21 a 28. O texto é tão grande, mas eu acho que vale a pena a gente ler. Diz assim, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos e obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticar o que não deviam. Causa arrepio esse texto. Então, viver em ação a nossa salvação, viver nesse estado pleno. Eu sou filho, aceito, amado, o Pai me ama, o Pai está junto comigo, o Pai quer o meu bem. Mas ali na frente o texto vai dizer assim, mas faça isso com temor e tremor. Por quê? Porque eu posso ficar tão cheio de si, eu posso ficar tão orgulhoso disso, que eu começo a desprezar as pessoas que estão do meu lado.
É por isso que a Bíblia diz assim, ó, cuidado, quem está de pé, para você não cair. Se você já está forte, se você é um crente maduro, e como é lindo ver um crente maduro, como é lindo ver um crente frutificando. É por isso que a palavra de Deus diz, olha, quando eu era menino eu fazia coisa de menino, mas agora eu já cresci, me tornei adulto. É por isso que a Bíblia diz assim, eu não pude falar para vocês como pessoas espirituais, eu pude dar para vocês um alimento sólido, porque vocês ainda estão bebendo leitinho. É tão lindo ver uma pessoa madura. Isso que Deus está servindo para você aqui agora é coisa para gente madura. Viver esse estado pleno da minha salvação, da nossa salvação, é esse estado de crente maduro, onde você sabe quem você é, você sabe tudo que Deus preparou para você, mas você não despreza aqueles que estão a caminho ainda, aqueles que estão tentando, aqueles que estão lutando contra os seus pecados. Olhar para eles e dizer assim, miserável, desprezível, olha como eu sou bom perto de você. Isso é imaturidade, isso é criancice. Você quer brilhar como uma estrela divina? Deixa essa essência de Deus expressar dentro do seu coração, dentro da sua vida. Mas talvez você anda nesses últimos tempos com pensamentos de acusação, porque é comum, todas as vezes que a gente começa a ter um nível de segurança com Deus, vem o diabo e começa a plantar pensamentos em nós, diz assim, mas você quer ser crente assim agora? Mas você quer ser santo assim agora? Então, pode ser clichê essa frase, quando o diabo mostrar para você o seu passado, mostra para ele o futuro dele, o futuro miserável que ele tem. Pode até parecer clichê, mas isso é uma verdade. Então, todas as vezes que o diabo tentar colocar o mal dentro da sua mente, todas as vezes que o diabo tentar menosprezar você, colocar culpa sobre você, você diz, não. Aquele que começou a obra em mim, a boa obra em mim, ele é poderoso para terminar. Todas as vezes que você estiver lutando contra um pecado, você diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e diz, eu avanço, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Isso é andar na ação da minha salvação, andar em plenitude, em gozo, em alegria, em satisfação, deixando essa essência de Deus queimar dentro de mim. Sou filho amado do Pai, sou querido, sou abençoado, porque Deus está comigo. Tem que pular aqui, porque o tempo já passou demais. Isso daqui dá o capítulo de um livro, tem quase 40 páginas aqui. Eu preciso me livrar dessas páginas, porque todas as vezes que você vê um esboço muito grande, você fala assim, o pastor vai falar muito hoje, vai demorar para terminar a mensagem. Eu preciso ganhar um tablet, sabe, para ficar mais fácil, para ninguém ver o tamanho do meu esboço. Terceiro, como uma estrela brilha. Quando Deus coloca algo dentro de você, Ele cria um caminho para efetuar. Veja só, pois Deus é quem efetua em você tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Esse texto está dizendo que quando você tem um sonho, quando você tem uma ideia, Deus está fazendo no seu coração uma inserção. Que é isso? É Ele que está colocando isso em você. Mas como é que você sabe se esse sonho, se essa vontade, se esse desejo, ele vem de Deus? É simples. Você está com o seu coração voltado para Deus? Estou. A palavra de Deus está assentada no seu coração? Está. Então, o seu coração voltado para Deus, a palavra de Deus assentada no seu coração, se tornam filtros para que você possa filtrar os seus desejos, os seus sonhos, a sua vontade. Porque é certo que Deus tem colocado ideias dentro de você. Deus tem colocado um futuro dentro de você. Mas tem pessoas aqui que estão com medo daquilo que estão desejando. Tem pessoas que olham para aquilo que estão desejando e dizem assim, não é possível que Deus colocou esse negócio dentro do meu coração, porque isso aqui vai mostrar que eu sou orgulhoso, que eu sou prepotente. Não. Tudo que você alcançar nesse planeta, toda a glória, todo o brilho que você alcançar nesse planeta, você vai tornar o nome de Deus conhecido, sabe? Tem pessoas com medo, tem com medo de realizar o sonho, tem o medo de conquistar aquilo que está desejando, porque acha que isso é orgulho, porque acha que isso é prepotência. Não.
Isso fala de Deus, Deus operando, colocando o desejo dele no seu coração, porque ele coloca no seu coração tanto o desejo quanto o efetuar. A Bíblia diz que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. O seu coração é como um rio controlado pelo Senhor. Os sonhos que você está tendo, os desejos que você está tendo, se o teu coração está alinhado com Deus, se a palavra de Deus está assentado no seu coração, então você pode ficar sossegado, porque isso vem de Deus, e Ele vai te dar condições para você realizar aquilo que Ele mesmo tem colocado. Eu tenho orado: Deus, não me deixe sair desse mundo sem fazer tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu não quero deixar esse mundo órfão das ideias. Porque às vezes algumas coisas que Deus coloca no meu coração precisa ter muita coragem para fazer, precisa ter muita coragem para falar, precisa ter muita coragem para se posicionar. E eu digo: Deus, não me deixa. Se o Senhor está dizendo para eu fazer algo, se o Senhor está me dando um sonho, então... Tem pessoas aqui nessa noite que estão sendo perseguidos por um sonho, por um desejo há muito tempo, muito tempo. Você está fugindo desse sonho, você está fugindo desse desejo, mas nessa noite Deus está dizendo para você: deixa eu fazer a minha obra na sua vida. Deixa eu realizar o sonho que eu coloquei dentro de você. É Deus chamando você para uma grandeza. É Deus está chamando você para um novo momento na sua história. É Deus chamando você para você realizar os sonhos que você abandonou. Quando Deus coloca algo dentro de você, Ele cria um caminho para efetuar. Há um caminho pronto. Você só tem que dizer: tá bom, Deus, vamos fazer junto. Quarto, como uma estrela brilha? Uma estrela brilha retirando o senso de insatisfação do coração, retirando o senso de insatisfação do coração. Veja só o que diz a palavra: façam tudo sem queixas e nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Enquanto você não resolver esse pessimismo crônico, doentio na sua vida, você não vai brilhar. Enquanto você não resolver essa amargura que te acorrenta, essa dor que te prende, esse ânimo dobre, amanhece cheio de gás, mas entardece esvaziado. Amanhece cheio de fé, mas entardece dizendo assim: Deus não me ama, Deus não se importa comigo. Tem gente aqui que não devia estar no estado emocional que está, fragilizado, triste, abatido. Não tem razão. Por que não tem razão? Porque você foi vítima da graça de Deus. Você é vítima do perdão de Deus. Você é vítima da ação de Deus. Deus já te abençoou, continua a te abençoar e vai te abençoar continuamente. Mas você não enxerga aquilo que Deus está te dando agora, e você começa a focar naquilo que Ele ainda não te deu. Nós não conseguimos brilhar dessa forma. Um coração insatisfeito não consegue brilhar a glória de Deus. Tem marido aqui que está insatisfeito com a sua esposa. Olha para a sua esposa e torce o bico. Por que você está assim? É por isso que a Bíblia diz, olha, e isso é uma palavra para homens, não é palavra para mulher não. A Bíblia diz assim: lembre-se da mulher da sua juventude. Lembre-se. Uma parente nossa dizia assim: quem come a carne tem que roer o osso. Já ouviu essa expressão, né? Comeu a carne, meu filho, agora você tem que roer o osso. Tem mulher aqui que está insatisfeita com os filhos. Você queria tanto ter um filho, você queria tanto ter uma filha, agora todos os dias você amanhece aborrecido, todos os dias você amanhece insatisfeito. Deus te deu o filho, Deus te deu a filha, mas você está insatisfeita. Tem pessoas aqui que estão insatisfeitas com pessoas, e pessoas com senso de insatisfação não brilham, a glória de Deus não vai brilhar. Por quê? Porque a alma insatisfeita, ela pisa o mel. É o que diz Provérbios 27, quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Tem gente que Deus está abençoando, mas ela olha para aquilo, ela tem assim um senso de absoluto, quer dizer, se eu não conseguir a vitória completa, então eu não vou celebrar. É a síndrome de Saul. Saul estava ganhando a batalha, grandemente avançado.
E ele diz assim: ninguém vai comer enquanto nós não ganharmos totalmente a batalha. Então, a Bíblia diz que seus soldados estavam cansados, abatidos. Eles entram numa floresta e eles encontram mel. Seu filho Jonatas vê o mel ali e diz: puxa, eu estou com fome. E Jonatas tinha ganhado uma batalha enorme ali. Ele entra na floresta, vê o mel ali, come do mel. A Bíblia diz que os olhos dele começaram a brilhar quando ele comeu o mel. Por quê? Porque veio a energia. Então Saul queria matar Jonatas, o seu filho, porque ele comeu o mel. Quer dizer, a batalha não estava completa, parte estava completa. Tem gente que é tão insatisfeito, que vai matando aos poucos o filho, a esposa, o esposo. Porque você é dominado por esse espírito absoluto. Tem que conseguir tudo para celebrar. Se não for tudo, eu não quero. Ei, é hora de você celebrar o que Deus está te dando, meu filho. É hora de você se alegrar com o que Deus está te dando, mesmo que seja uma vitória parcial. Você está escravizado pelo perfeccionismo. Deus te deu uma casa, te deu uma esposa, te deu um filho. Você entra dentro de casa, porque o copo está fora do lugar, você fica insatisfeito. Você tem um marido, o marido deixou a toalha em cima da cama e você fica insatisfeito. Você não quer que a toalha fique em cima da cama? Não tenha marido. Tudo bem aí, meninas? Tudo bem, no final ali a gente conversa melhor sobre isso. É por isso que você não consegue brilhar no trabalho. É por isso que você não consegue brilhar no meio social. É porque você se submete a um perfeccionismo. Tem que ser a vitória desse jeito. Tem que ser de 10-0, não pode ser de 1-0. Não, tem que ser perfeito, tem que estar tudo no lugar certinho. Não, a criança tem que obedecer em tudo. Geralmente as pessoas que são perfeccionistas para com os outros, não são perfeccionistas para si. Isso está roubando o seu brilho, isso está impedindo você de brilhar. Quinto, como uma estrela brilha? Quando está trabalhando no seu déficit. A Bíblia diz: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Brilham como estrelas no universo. Parece que esse texto está falando sobre a nossa geração, né? Uma geração corrompida, depravada. Mas a Bíblia diz que a gente pode viver no meio dessa sociedade corrompida e depravada como gente inculpável. Mas como isso é possível? É que o apóstolo está olhando para dentro de si e diz assim: olha, eu estou examinando aqui, eu estou pensando aqui com os meus botões, e eu não encontro nada na minha vida que me condeno. Não encontro. Isso é uma vida irrepreensível. É você olhar para si mesmo e falar assim: não, eu tenho esse problema aqui, eu cometo esse pecado aqui, mas eu estou lutando contra ele. Eu tenho esse negócio aqui, mas eu estou lutando. É quando você trabalha em cima do seu déficit, para ele diminuir. É quando você lança a mão no arado e não olha para trás. Senhor, eu vou ficar aqui até ser abençoado. Senhor, eu vou ficar aqui até ser a minha ser deixado para trás. Isso é você ser inculpável no meio de uma geração corrupta. É quando você trabalha nos seus pontos fracos. Você sabe que você peca, você sabe que você erra, mas você está trabalhando para se tornar um cristão melhor, um filho e uma filha de Deus melhor. E com isso o Evangelho, a luz do Senhor vai brilhando como estrelas no universo. Porque existe essa fusão de átomos dentro de você. São conteúdos da palavra de Deus que vão se assentando dentro do coração seu, vai te pastoreando, vai pastoreando as suas escolhas, vai pastoreando os seus pensamentos, e você vai trabalhando a sua vida de maneira que você vai brilhar como uma supernova. Sexto, como uma estrela brilha? Quando você honra todos os investimentos que foram feitos na sua vida. Então diz assim o texto: assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Como é que uma estrela brilha? Quando você honra todos os investimentos que foram feitos na sua vida. Jovem, você não tem direito a dar errado. Não tem.
Você tem um pai e uma mãe. Levanta, pega ônibus, pega o carro, vai trabalhar. Às vezes trabalha 8, 10, 12, 15 horas. 15 horas é muito. Não, mas tem gente que leva o serviço para casa, né? Dá 15 horas sim. Com esse negócio chamado WhatsApp hoje, a gente tem que estar de plantão 24 horas, a gente não descansa. Se você tem um pai e uma mãe que cuidam de você, você não pode dar errado nessa vida. Não pode dar errado nessa vida. Nós estamos vivendo o melhor tempo da sociedade. Tudo que você precisa conhecer, é só você entrar na internet. Vai lá consultar o Dr. Google. Tem tudo lá. Você é tapado, quer deixar de ser tapado? Vai consultar como é que eu deixo de ser tapado. Está lá. Eu não controlo bem as minhas finanças, como é que eu faço para controlar? Vai lá. Nós estamos vivendo a era da performance, desenvolvimento da performance humana, melhoramento humano. Eu acho isso lindo. Alguns ambientes são exagerados, mas eu acho isso lindo. Há um desenvolvimento humano acontecendo nesse momento. Então você não pode dar errado, não pode. Há muitas coisas favoráveis a você. Eu não sei se eu vou estudar. Como não vai estudar? Eu não sei se eu vou melhorar. Vai, tem tudo para você ser melhor. Tem tudo. O apóstolo diz: no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado em vão. Sabe por quê? Se você não brilhar, tudo vai ser inútil. Sim. Mas pastor, como é que eu posso brilhar? Eu sou uma dona de casa. Você é dona de casa? Você cuida dos seus filhos, você cuida do seu marido, você cuida da tua casa? Pode ter certeza, meu. Tem fila de mulheres querendo fazer o que você está fazendo hoje. Mas eu sou só uma dona de casa. Mas brilhe aí, minha filha. Brilhe. Brilhe. É um privilégio uma mulher hoje ficar em casa, cuidando do marido, da sua família, da sua casa. É um privilégio isso hoje. Não, mas eu quero lançar mais em outras coisas. Então vai ser uma professora, vai ser uma empreendedora, vai ser um pedreiro, vai ser um carpinteiro, mas faça isso bem feito. Faça isso para que traga glória para Deus. Sabe, às vezes a gente tem uma ideia errada de Jesus na Bíblia, na cruz, né? Jesus, ele não morreu, deixou de existir, ele terminou a obra dele. Ele terminou. Assim como o apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Termina. Começou, termina. Como uma estrela brilha quando termina tudo que lhe foi entregue para fazer. Contudo, diz o texto, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé de vocês, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. Não dá tempo para explicar aqui o que é esse negócio de oferta de bebida, mas de uma maneira assim muito rápida e simples. A oferta de bebida era um vinho especial que eles pegavam e eles jogavam sobre o fogo, quando o fogo estava acabando, eles jogavam o vinho ali, o fogo voltar, fazia aquela fumaça, mas fazia uma nova chama, uma nova labareda. Mas aqui no geral, o apóstolo está dizendo: olha, eu vou morrer, mas eu vou morrer feliz. E é tão impactante aquele filme, né? A história de Paulo. Quando lançou eu não assisti, eu fui assistir recentemente, talvez uns 2 meses atrás eu assisti aquele filme. Como é impactante quando Paulo, ele encosta sua cabeça ali naquele tronco, o cara levanta a foice aqui e dá na cabeça dele. Como é impactante aquela cena. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também para todos aqueles que amam a sua vinda. Quando você expirar, que você tenha esse senso de que você cumpriu, que você brilhou, que você tinha que brilhar neste mundo. Você brilhou a vida que Deus te deu para você brilhar. E para terminar, como uma estrela brilha.
viva uma vida de regozijo, de alegria. Estejam vocês também alegres e regozijem-se sempre comigo. Regozijo é essa sensação de festa, de alegria, de satisfação. Sabe quando seu time ganha? Você vai para a avenida, você compra fogos, você tira o sarro nos outros, você faz aquela festa. É mais ou menos isso. É evidente que a palavra de Deus está dizendo é um regozijo, é um ambiente muito mais valoroso do que torcer para um time. Mas se há alguma coisa que você pode comparar, é isso. É você dizer, eu tenho uma alegria no meu coração. Quer ver uma pessoa brilhar? E essa pessoa gritar para todo mundo, eu tenho alegria no meu coração. Eu tenho alegria. Eu estava lendo como as estrelas, elas são formadas. E você deve saber disso, né? A gente só vê o brilho de uma luz depois que ela morre. Às vezes uma estrela está a 100, 200 anos-luz da Terra. O que é isso? Na velocidade da luz, demoraria 200 anos para o brilho chegar aqui. Algumas pessoas já morreram, algumas coisas já se acabaram, mas o brilho continua aí. É como diz Apocalipse 22, Jesus dizendo sobre si, eu, Jesus, sou a resplandecente estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? É a estrela alva. É aquela estrela que quando o sol começa a brilhar de manhãzinha, todas as outras estrelas já sumiram, a lua já deixou de dar o seu brilho, mas ela continua lá brilhando. Quando a sua vida terminar, quando a nossa vida terminar, que os nossos atos, as nossas palavras, que os nossos gestos continuem a brilhar, brilhar e brilhar. Quando se lembrarem da nossa memória, vão dizer assim, você se lembra de fulano? Você lembra do que ele fez, do que ela fez? Você lembra de como ele era um crente, uma crente? Você lembra do que eles fizeram? Você lembra dos feitos dele? Sabe, que seja assim na sua vida. Que seja assim na nossa vida. Hoje Deus está dizendo para mim e para você, olha, eu quero que você brilhe. Eu quero que você ouse governar. Eu quero que você ouse colocar o dom que eu coloquei dentro de você. Eu quero que você ouse executar a sua vocação. Entregue tudo para esse planeta, entregue tudo para essa vida, tudo aquilo que Deus já colocou dentro de você. Hoje existem 2 convites aqui para ser feito. Primeiro, se você já deixou de brilhar, hoje Deus não vai polir não, mas